Que a amamentação é importante, todo mundo já sabe, né? Mas você sabia que a amamentação facilita muito na hora da alimentação complementar ao 6º mês? Ajuda muito os bebês, facilita muito essa transição do alimento líquido para um alimento sólido ou semissólido, né? Gente, é muito importante a gente falar também sobre amamentação. Por mais que tem muita gente falando de amamentação, eu sou assim, ó, levanto a bandeira da amamentação o tempo inteiro também, eu adoro essa parte, é extremamente importante, tá? Tem benefícios de amamentação, eu posso ficar o dia inteiro falando dos benefícios da amamentação, tá? Cada dia surge um benefício novo e não se traz malefícios desse cuidado, mas ainda é super mistificado esse mundo da amamentação, né? Ainda eu escuto muito as mães dizerem assim, com as gestantes, né? Eu sempre pergunto, você pretende amamentar seu filho? Né? Porque a gente também, a mãe tem a decisão, né? E aí a maioria me responde assim, eu acho que sim, se eu conseguir, né? Gente, ainda tem muita insegurança a questão da amamentação, né? Mas, gente, se a natureza fez o corpo da mulher perfeito para receber o seu filho, o leite da mãe é perfeito para o bebê, por que a gente ainda tem tanto tabu, tem tanta coisa ao redor dessa amamentação, né? Você sabia que a maioria das mulheres que param de amamentar, param no início da amamentação, param nos primeiros 15 dias? Porque é uma fase complicada, tá, gente? É uma fase que muita gente não fala para vocês, mas é uma fase que pode doer, que a pega correta não é assim, o bebê nasceu, você vai colocar no peito e ele vai acoplar, né? Tem um encaixe perfeito. Algumas vai acontecer isso e tá tudo certo, mas muitas vezes isso não vai acontecer. E aí, inconscientemente, digamos assim, tá? A maioria das mães, elas acabam tendo medo de pedir ajuda, tá? Hoje em dia, fica uma coisa meio velada, né? Mas entre as mães acaba sendo mais bonito, tá? Dizer que o meu leite era fraco, eu não tinha muito leite, então eu tô dando uma fórmula infantil. Acaba sendo melhor aceito isso do que uma mãe dizer assim, olha, eu tive dificuldades em amamentação e eu procurei um consultor de amamentação, né? Eu procurei ajuda. Parece que se a mãe procura ajuda nesse primeiro momento, ela está sendo derrotada, ela não conseguiu dar conta, né? Mas, gente, é bem pelo contrário. Aquela mãe que teve coragem de pedir ajuda, tá? Ela conseguiu dar esse passo porque ela sabe que aquilo é o melhor para o seu bebê. E por mais que qualquer coisa que vocês forem ler sobre amamentação fale que a amamentação deve ser exclusiva até o 6º mês, a média de amamentação exclusiva no Brasil, sabe de quanto que é? De 51 dias, quando devia ser de 180. Então por que será que as mães não conseguem? Porque começa tudo a embaralhar ali no início, né? E aí as mães que conseguem por 50, 51 dias são aquelas mães que estão dando amamentação com dor, né? Que estão com o peito machucado, que estão com o peito sangrando, e não precisa ser assim. Mas eu aguento, Juliana. Tudo bem, é o meu filho, eu vou dar o leite com dor mesmo. Não adianta. Sabe por quê? Porque se tá doendo, não tá saindo leite. Se tá sangrando, a pega tá errada, não tá saindo leite. Então não adianta querer ser super heroína nesse momento. É importante pedir ajuda. As super heroínas pedem ajuda, porque como mãe a gente não é perfeita, a gente não consegue dar conta de tudo. E é muito mais importante essa atitude corajosa de pedir ajuda, né? Para um profissional que sabe te ajudar, e tem profissionais nos hospitais, tem ajuda gratuita no Sistema Único de Saúde sobre isso, tem milhares de consultoras de amamentação pelo Brasil todo que podem ir na sua casa e te ajudar nessa fase da amamentação, né? E aí sim, se você arrumar essa pega ali no início e a amamentação vai ser um prazer realmente para você, você vai conseguir dar amamentação exclusiva para o seu filho até o 6º mês. Né? E aí o que vai acontecer no 6º mês? Ele vai começar
a alimentação complementar, uma alimentação que vai complementar o aleitamento materno, porque ao 6º mês o leite materno já não vai mais dar conta de suprir toda a nutrição do bebê, né? Principalmente quando a gente fala em nutrientes como ferro e zinco, tá? Mas aí a gente vai dar alguns alimentos que vão complementar o aleitamento materno. E aí vem outro marco, né? Muitas mães ainda acham que o momento da alimentação complementar, o momento que se inicia as papinhas, é um momento de desmame. Não, a minha obrigação é amamentar até o 6º mês, então eu vou aguentar firme até o 6º mês e aí depois tudo bem, ele vai comer, então não precisa mais. Então, primeiro que você não precisa aguentar firme, porque tem muita gente que pode te ajudar. E não é vergonha nenhuma pedir ajuda, tá? E é assim, às vezes é um detalhezinho para arrumar uma pega, gente, é um detalhe, tá? E muda a sua vida totalmente, porque amamentar com dor, ninguém merece mesmo, ninguém consegue, tá? Ninguém consegue levar por muito tempo, mas amamentar sem dor é a melhor sensação do mundo. Acredite, é possível amamentar sem dor, sim. E, gente, é super importante essa questão da amamentação exclusiva para alimentação complementar. Mas somente 41% das mães brasileiras amamentam exclusivamente até o 6º mês, tá? Então é muito pouco, não chega nem à metade, né? E aí vocês não, assim, ó, um dos benefícios, tá? Porque tem milhares, a gente ficaria horas falando sobre os benefícios da amamentação. Então, um dos benefícios é facilitar muito na hora da alimentação complementar. Mas por que facilita? Porque o leite materno, ele é um alimento vivo, né? Então, ele muda de sabor a cada mamada. Ele muda de sabor conforme a alimentação da mãe, então ele vai tendo nuances de sabor mais adocicadas, mais salgadas, mais amargas. Então o leite materno ele não tem o mesmo sabor sempre, tá? Ele no início da mamada ele tem um pouco mais de açúcar, no final da mamada ele já tem um pouco mais de gordura, isso também vai alterando o sabor do leite materno. Então aquela criança que amamentou exclusivamente por 6 meses, é uma criança que vai aceitar muito melhor a alimentação complementar. Por quê? Porque ela vai ter uma novidade na consistência, né? Ela vai ter uma novidade da colher, ela vai ter algumas novidades na alimentação complementar. Mas os sabores diversificados já não vão ser novidade. Agora, aquela criança que recebeu uma fórmula infantil durante esse tempo todo, é uma criança que recebeu exatamente o mesmo sabor durante 6 meses, né? Então, assim, gente, na impossibilidade do aleitamento materno, o indicado é a fórmula infantil, ok. Ela é completa em nutrientes, ela é completa, ela não vai ter toda uma questão imunológica, né? Que o leite materno tem, que passa todas as defesas da mãe para o bebê. Mas, nutricionalmente, ok, a fórmula é completa. Mas essa parte do sabor não tem como mudar, né, gente? Então, a fórmula vai ter sempre o mesmo sabor. Então, aquela criança que vai chegar ao 6º mês e vai iniciar a alimentação complementar e que sempre recebeu o mesmo sabor todos os dias, né? Ela vai ter uma dificuldade extra na hora da alimentação complementar. Por quê? Porque como assim? Aí veio sempre o mesmo sabor, aí vem uma consistência diferente e sabores diferentes. Ah, quer dizer que essa mãe que deu fórmula infantil, ela não vai conseguir fazer uma boa alimentação complementar? Claro que vai. Só que você tem que prestar atenção porque talvez você vai ter um pouco mais de dificuldade nessa fase de transição. Você vai ter que ter um pouquinho mais de paciência do que aquela mãe que amamentou exclusivamente e que o bebê já estava acostumado com vários sabores. Por isso que é super importante que as mães não se comparem também, tá? Que é uma coisa também que fica ali meio subentendida, né? Mas eu também sou mãe, eu sei como é que é. E a gente, sem querer, a gente acaba sempre comparando o nosso filho com o filho da nossa amiga, né? E aí o que acontece? Não adianta comparar. Por quê? Porque aquela mãe que deu fórmula infantil, ela não é, ai meu Deus, então ela deu fórmula infantil, então ela tá totalmente errada. Ok, eu não sei o que aconteceu, né? Aconteceu, deu, ok? Então eu só tô dizendo, se você deu fórmula infantil pro seu filho, você vai ter que ter um pouquinho mais de paciência.
né? Se não adianta querer acelerar o processo. O seu bebê vai ter um tempo diferente do que aquele bebê que recebeu aleitamento materno exclusivo. Então aí eu queria chamar a atenção de vocês que é mais um benefício do aleitamento materno. Então vale a pena, né? Eu sei que você talvez é gestante, talvez está no início da amamentação e nem está pensando lá nas papinhas, né? Parece que está muito longe ainda, mas está bem pertinho, tá? Porque ó, passa voando. Então, se você nem está pensando nisso, eu quero te chamar a atenção que continuar amamentando até o 6º mês vai facilitar muito a tua vida daqui a pouquinho, né? Então, vale a pena insistir na amamentação. Não é para amamentar com dor, isso não vale a pena, tá? E vale a pena você procurar ajuda e achar algum profissional para te ajudar, porque realmente, gente, é muito simples, tá? Às vezes é um ajuste ou outro que acontece e muda totalmente a amamentação. O seu bebê daí sim vai estar recebendo o seu leite, aí sim vai estar nutrido, você vai conseguir relaxar, você vai conseguir ter prazer na amamentação e aí vai conseguir ter todos os benefícios que a amamentação traz na vida do bebê. Além disso, então, como eu falei para vocês, vai facilitar na hora da alimentação complementar e a amamentação não precisa ser interrompida ao 6º mês, como eu estava falando antes, né? Ela deve ser continuada nos momentos que o bebê não está comendo, né? Então, daqui a pouco, o bebê está com 7, 8 meses, já está conseguindo fazer uma rotina alimentar, já tem 2 frutas por dia, já tem a papa de almoço, já tem a papa de jantar e a amamentação vai ser oferecida nos outros horários. Talvez você já voltou a trabalhar nesse momento, né? E aí o que acontece? Você vai dar mamar de manhã e de noite, né? Nos finais de semana você vai ter mais alguns horários de amamentação e isso é super importante. Eu ouço de algumas mães também. Mas para que eu vou dar o peito de manhã e de noite só, né? O que vai trazer de benefícios? Vai continuar trazendo benefícios, tá? O seu leite é extremamente especial, é um alimento precioso, tá, para o seu bebê, mesmo que você dê mamar só de manhã e só de noite, tá? Então, a alimentação complementar não deve ser sinônimo de desmame. O desmame deve acontecer no momento que você ou o seu filho decidirem. O desmame deve ocorrer quando não está mais confortável para uma das partes. E você vai saber quando for o momento, tá? Você vai saber quando for o momento. Eu não vou dizer para vocês, tem que ser com 2 anos, tem que ser com 4, tem que ser com 1 ano e meio. A recomendação é até 2 anos ou mais. Mas se você achar que o momento é antes ou é depois, aí é uma decisão sua e do seu bebê, tá? O que eu quero deixar claro para vocês é que a alimentação complementar não deve ser motivo de desmame, tá? De parar a amamentação. Você pode continuar, o seu corpo vai continuar produzindo leite enquanto você continuar amamentando, mesmo que você ofereça de manhã e de noite, né? Eu amamentei o Pedro até 1 ano e meio, né? E depois que ele começou na escola infantil com 8 meses, eu dava mamar para ele de manhã e de noite e nos finais de semana eu acabava dando mais algumas mamadas por dia e ficou muito bem, obrigado. E chegou o nosso momento com 1 ano e meio e o desmame foi muito tranquilo, ele entendeu muito bem, não teve estresse nesse momento, né? Não foi um momento de angústia, foi um momento muito leve. E eu queria dizer para vocês que é super importante, tá? E não precisa se preocupar se o peito de vocês não vai ficar tão cheio, porque isso vai acontecer. No momento que o bebê começar a comer, o peito já não fica tão cheio como antes, né? Mas isso não quer dizer que o seu leite está secando. Isso só quer dizer que o seu corpo está regulando a quantidade de leite a ser produzido porque o seu bebê está necessitando de um pouco menos de leite porque ele está comendo outros alimentos. Mas enquanto você oferecer, você vai continuar produzindo leite, tá? Então, mais um benefício do aleitamento materno, aproveite, tá? A alimentação exclusiva vale muito a pena e é muito mais fácil fazer alimentação complementar em um bebê que amamentou até o 6º mês exclusivamente.